Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai analisar uma história que, olha, usa a ficção para ensinar umas lições bem reais sobre liderança, sabe? De um jeito que prende a atenção. É verdade. É uma abordagem diferente, né? Não é aquele manual técnico. Exato. Nossa fonte são uns trechos que a gente selecionou de O Monge e o Executivo, do James Q. Hunter. Não é um livro de gestão, assim, tradicional. Não mesmo. É mais a jornada de um executivo americano, o John Daly. Ele parece ter tudo, sabe? Mas a vida dele tá tipo desmoronando. E ele acaba buscando ajuda num lugar bem inesperado, um mosteiro. Um mosteiro, imagina só. Fora do mundo corporativo total. Totalmente. O objetivo aqui é destilar as ideias-chave sobre liderança que essa história traz. Vamos focar bastante naquele contraste, sabe? Poder versus autoridade. Fundamental essa distinção. E no conceito central de liderança servidora, a gente vai acompanhar a transformação do John. Que é bem profunda, né? Muito. O ponto de partida já pega a gente. Um gerente geral bem-sucedido, jovem, mas sentindo tudo ruim. Casamento, filhos, trabalho. Ele vai meio que contrariado para um retiro. Ele resiste, né? Resiste. E aí descobre que o instrutor é uma lenda do mundo dos negócios que virou monge, o irmão Simeão. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Então, quem é esse John Daly? No papel, ele é o maior sucesso, né? Gerente numa indústria grande, casa bacana, família. Ele tem muito orgulho da posição dele, da grana. A imagem do sucesso americano padrão, né? Isso. Só que por baixo dessa fachada a coisa tá feia. A esposa, Rachel, tá super infeliz, sente que ele não atende às necessidades emocionais dela. Um problema comum. E a relação com os filhos adolescentes? Tensa. O mais velho, rebelde. A mais nova, distante. No trabalho, teve uma disputa sindical lá, a empresa ganhou, mas o chefe criticou a forma como ele lidou com tudo. O clima ficou pesado. Ou seja, a pressão vindo de todos os lados? Até no time de beisebol que ele treina de voluntário, os pais reclamam que as crianças não se divertem. É mole. Nossa. Até no hobby um negócio pega? Pois é. E por dentro, o John tá um caco. Antes era todo confiante, agora vive angustiado e irritado. Ele sente um vazio, sabe? Apesar do status todo. Mas, como a fonte diz, ele tem orgulho demais para compartilhar os problemas. Esse é um retrato muito comum. Essa desconexão, o sucesso por fora e o vazio por dentro. A pressão por resultado no mundo corporativo, muitas vezes, atropela o lado humano, as relações. É verdade. Essa dificuldade em admitir a própria vulnerabilidade, esse orgulho que você mencionou, é uma trava enorme para o crescimento, né? Impede de buscar ajuda. Com certeza. Aí, pressionado pela esposa, o John acaba falando com o pastor da igreja deles. E o pastor sugere esse retiro no mosteiro João da Cruz. Imagino a cara dele ouvindo isso. A ideia pareceu ridícula para ele. Mas duas coisas meio que fisgaram ele. Primeiro, o pastor mencionou que Leonard Hoffman, um ex-CEO famosíssimo que ele idolatrava, estaria lá como frade. Opa, aí o interesse muda. Muda. E segundo, umas coincidências de Simeão que a esposa dele ficava falando. Um nome que apareceu em momentos-chave da vida dele. Ela achava que era um sinal, sabe? Interessante esse elemento meio místico, digamos assim. Pois é. A chegada no mosteiro é descrita como simples, num lugar bonito, perto do Lago Michigan. As regras são básicas. Quarto dividido. Dividido. Para um executivo. Pois é, horários para ir à igreja, o que assusta ele um pouco, e aulas sobre liderança. E aí vem a bomba. Len Hoffman, a lenda, agora é o irmão Simeão. E ele é quem vai dar o curso. O John fica atordoado. Imagino. Que choque de realidade. Mas tem um simbolismo forte aí, né? Buscar sabedoria fora do ambiente óbvio. Do escritório, das consultorias. Sim, num lugar de silêncio. Exato. E a própria transformação do Hoffman de CEO para monge já dá a dica do tema central. Uma redefinição total do que é ser líder, do que é sucesso. É verdade. O primeiro contato direto com o Simeão é surreal.
O John encontra ele no chão do banheiro, consertando um vaso sanitário que estava vazando. Não acredito. Que cena. Uma lenda dos negócios ali, de joelhos, fazendo um serviço manual. A descrição dele é marcante. Mais velho, rosto com rugas, mas os olhos penetrantes, cheios de compaixão e uma energia vibrante. Uau! O oposto da imagem do CEO poderoso, né? Totalmente. E o mais doido, diante daquela humildade toda, a arrogância do John meio que quebra. Ele que escondia os problemas às 7 chaves, pede ajuda pro Simeão. Pede para conversar todo dia. Olha só. Essa cena do banheiro é muito poderosa. Porque antes de qualquer aula, de qualquer teoria, o Simeão já está demonstrando a liderança servidora. Na prática, né? Na prática. É humildade em ação. E isso desarma o John na hora. Já antecipa a diferença que ele vai ensinar entre poder e autoridade. A vulnerabilidade do John ali foi o primeiro passo real para a mudança dele. Faz todo sentido. Aí, na primeira aula, tá o grupo reunido. O John, um pastor chamado Lee, um sargento do exército, o Greg. Um grupo bem diverso. Sim. Uma diretora de escola, Teresa, uma treinadora, Cris, e uma enfermeira, a Kim. O Simeão começa dizendo que a sabedoria está no grupo e que a única regra é fale quando sentir vontade. Um ambiente aberto, né? Para encorajar a participação. Exato. E logo de cara, acontece um momento didático. O John se distrai enquanto a Kim tá falando. Típico. E o Simeão aproveita na hora. Usa a situação para destacar a importância de ouvir. Uma habilidade chave de liderança, né? E o John tem que admitir a falha. Ele lembra que a esposa vive reclamando que ele interrompe todo mundo. Ouvir de verdade é difícil. Requer atenção plena. Muito. Então, o Simeão introduz a distinção crucial, que ele baseia em Max Weber, entre poder e autoridade. Como é que ele coloca isso? Ele coloca de forma bem direta, assim. Poder é a faculdade de forçar alguém a fazer o que você quer, por causa da sua posição, da sua força. É aquele faça isso, se não. Já a autoridade é diferente. É a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa da sua influência pessoal. Tipo, vou fazer porque ele pediu, porque eu confio nela. Isso. O poder você pode, sei lá, comprar com o cargo, herdar. Mas a autoridade não. Essa você precisa construir, desenvolver. É pessoal. Entendi. E o grupo discute onde cada um funciona melhor, né? Em casa, por exemplo, usar só poder o tempo todo. Desgasta tudo, né? Causa ressentimento, rebeldia, não funciona a longo prazo. E com voluntários, como na igreja do pastor Lee. Aí poder nem existe. Se você tentar impor, eles simplesmente vão embora. Não tem vínculo empregatício, não tem nada. É só na base da influência mesmo. E nos negócios, onde o poder parece reinar. Então, o Simeão argumenta que, mesmo nos negócios, ok, você pode alugar as mãos e as costas de alguém com um salário, isso é poder. Mas você não consegue o comprometimento de verdade, a criatividade, a paixão. Aquilo que faz a diferença. Exatamente. O coração e a mente são voluntários. Isso só vem pela influência, pela autoridade que você constrói. Mas sempre tem a resistência, né? Você mencionou o sargento Greg. Ele deve ter batido o pé. Bateu mesmo. O Greg insiste. No mundo real, sargento, só o poder funciona. Ele é mais cético. E qual a resposta do Simeão para isso? A resposta é bem interessante. Ele diz que justamente hoje, com tanta desconfiança nas instituições, governo, empresas, até igrejas, por causa de tanto escândalo, É verdade, a confiança tá baixa. está baixíssima. Por isso, a autoridade se tornou ainda mais necessária. Confiar só no poder puro já não cola tanto. E ele diz mais, recorrer sempre ao poder pode ser um sinal de que a sua autoridade falhou. Faz sentido. É um recurso de última instância, talvez. Ou um sinal de fraqueza na liderança, na verdade. Autoridade é uma habilidade que se cultiva, se desenvolve. Poder, como eu disse, você herda ou compra. Tá. E para entender como construir essa tal autoridade, o Simeão propõe um exercício, né? Propôs sim.
Ele pede para cada um listar qualidades de alguém que exerceu autoridade real sobre eles. Aquela pessoa que eles seguiriam de bom grado. E o que aparece nessas listas? Imagino que coisas parecidas. Muito parecidas. Honestidade, confiabilidade, ser um bom exemplo, se importar de verdade, ter compromisso, ser bom ouvinte, conquistar a confiança, tratar com respeito, encorajar, ter atitude positiva, essas coisas. Ok, uma lista de qualidades admiráveis. Sim, mas o ponto-chave que o Simeão destaca não é só a lista. São duas coisas. Primeiro, nenhuma dessas qualidades é tipo um traço fixo de personalidade que você nasce com ele ou não. São todos comportamentos. Ah, importante isso. São ações. Ações. E segundo, são escolhas. Você escolhe ser honesto, escolhe ouvir, escolhe tratar com respeito. Então o desafio não é lamentar não ter nascido com a personalidade certa, mas sim identificar quais comportamentos a gente precisa praticar para construir a nossa própria autoridade. Entendi. Isso conecta com aquela dinâmica que ele traz depois de tarefa versus relacionamento, né? Exatamente. Focar só na tarefa, nos resultados e esquecer as pessoas. Quebra a equipe, gera turnover, baixa a qualidade. Por outro lado, focar só no relacionamento, ser bonzinho demais. Aí a tarefa não sai, o objetivo não é alcançado. A chave, segundo Simeão, é executar as tarefas enquanto, ao mesmo tempo, se constroem os relacionamentos. Uma coisa não exclui a outra. E ele argumenta que negócios, no fundo, são sobre isso, relacionamentos. Totalmente. Relacionamento com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor, com o acionista. Se você ignora o lado relacional, vai ter problema. Cliente insatisfeito vai para o concorrente, funcionário desmotivado produz menos. E o alicerce disso tudo? É a confiança. Sem confiança, nenhum relacionamento, seja pessoal ou profissional, se sustenta de verdade a longo prazo. É a base da autoridade. A conversa, então, vai para um negócio chamado paradigmas, né? Que são nossos modelos mentais. Isso. O Simeão usa exemplos clássicos tipo a crença antiga de que a Terra era plana, para mostrar como esses mapas mentais que a gente tem moldam completamente o que a gente vê e como a gente age. Tem uma frase forte ali: não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Exato. Nossos paradigmas filtram a realidade. E ele aplica isso direto na gestão. O paradigma tradicional é aquela pirâmide hierárquica, né? Vem do modelo militar. Chefe no topo, funcionários na base. O organograma clássico. Clássico. Só que tem um problema sério aí. Quem está na linha de frente, lidando direto com o cliente, ou com o inimigo, no caso militar, é a base da pirâmide. O pessoal da ponta. Isso. Mas a estrutura faz todo mundo olhar para onde? Para cima. Todo mundo preocupado em agradar o chefe, em responder para o chefe, e o foco no cliente se perde. O próprio John admite isso na aula. Eu tô aqui para fazer o meu chefe feliz. É a lógica da hierarquia, né? É. E qual a proposta do Simeão para quebrar esse paradigma? É radical. Conta isso. Inverter a pirâmide, colocar o cliente lá no topo. Logo abaixo, os funcionários da linha de frente que servem o cliente. E o papel do líder, onde ele fica? Embaixo, servindo a equipe. Exatamente. O papel do líder muda completamente. Em vez de ficar lá em cima mandando, o líder agora serve a camada que está acima dele na pirâmide invertida, ou seja, a sua equipe. A função dele é o quê? Remover obstáculos, dar recursos, capacitar o time para que eles possam servir bem ao cliente lá no topo. Interessante. Ser um facilitador, então. Isso. A Kim, a enfermeira, usa uma imagem boa. O líder como um nivelador de estradas. Ele prepara o caminho para a equipe passar. E o Lee, o pastor, critica os gerentes gaivotas. Gerentes gaivotas? O que é isso? Aqueles que só aparecem de vez em quando, fazem um barulhão, sujam tudo e vão embora deixando mais problema do que solução. Haha, boa imagem. Entendi. Mas inverter a pirâmide, isso não parece meio anárquico? O sargento Greg deve ter chiado de novo. Chiou, claro. Essa foi a preocupação dele. Isso aí vai virar bagunça. Mas aí o Simeão faz uma distinção que é vital, importantíssima. Qual? Ele diz que líderes devem servir às necessidades legítimas das pessoas, não às suas vontades passageiras. Tem uma diferença enorme aí. Necessidades versus vontades.
Explica melhor. Necessidades são aquelas coisas essenciais para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a gente funcionar bem. Tipo, necessidade de segurança, de pertencimento, de respeito, de aprender. Já as vontades são desejos muitas vezes momentâneos, egoístas, ou que não consideram as consequências a longo prazo. Dá um exemplo prático. Vou no exemplo prático, exemplo que tem a ver com a nossa conversa. Um grande desejo de quem serve as pessoas é ter ânsias ao longo prazo em ajudá-las a terem uma vida mais feliz e participada. Mas muitas vezes, seu comportamento não vai para aquela direção por causa de uma vontade passageira. Ele usa o exemplo dos pais. Crianças precisam de limites, de estrutura, de disciplina. Isso é uma necessidade para o desenvolvimento delas. Mas elas muitas vezes querem liberdade total. Comer doce o dia inteiro, não ter regras. Isso é vontade. Um pai que só atende às vontades não está ajudando o filho a crescer. Entendi. E no trabalho? Mesma coisa. A equipe precisa de feedback honesto para melhorar, mesmo que às vezes doa. Isso é necessidade. Mas talvez a vontade seja só ouvir elogios. Ou, o John dá o exemplo do salário. Os trabalhadores querem ganhar $20 por hora, mas a empresa precisa ser sustentável para garantir empregos a longo prazo. Um salário irreal pode quebrar a empresa. Faz sentido. O líder servidor tem que ter esse discernimento, então. Atender necessidades, não vontades. Exatamente. E para entender melhor essas necessidades humanas, eles usam como guia a famosa hierarquia de Maslow, sabe? Aquela pirâmide. Sim. Das necessidades fisiológicas até a autorrealização. Isso. Aqui explica na aula. Desde as básicas, comida, água, segurança, que o trabalho ajuda a suprir, com salário, ambiente seguro, passando pelas sociais, pertencer a um grupo, ter relacionamentos saudáveis, de estima, ser valorizado, respeitado, reconhecido. Até o topo, que é a autorrealização, né? Se tornar o melhor que você pode ser. Exato. E o papel do líder servidor, então, é atuar em todos esses níveis. É criar um ambiente onde as pessoas possam ir satisfazendo essas necessidades e, com isso, crescer, se desenvolver, usar todo o seu potencial. Ajudar o Chuck da retroescavadeira, como ele diz, a ser o melhor operador de retroescavadeira possível. Ok, então juntando tudo isso, como fica o modelo de liderança que o Simeon propõe? A estrutura final. Ele estrutura isso numa sequência lógica que pode ser visualizada naquela pirâmide invertida que a gente falou. Funciona assim, de baixo para cima na pirâmide real ou de cima para baixo na invertida. Vamos lá. Primeiro, a base de tudo, o fundamento, vontade. Não é só querer, é a capacidade de alinhar as suas intenções com as suas ações. Tem até uma fórmula, intenções plus ações igual vontade. Se não tem ação... Intenção sozinha não vale nada, intenções, ações, igual nada. Exatamente. Requer uma escolha consciente, disciplina. Sobre essa base da vontade vem o segundo nível, amor. Mas atenção, ele usa a palavra grega ágape. Não é o amor sentimento, romântico. É o amor como ação, como comportamento, né? É o amor definido por aqueles comportamentos que apareceram no exercício. Paciência, ter autocontrole, bondade, ser atencioso, apreciar, incentivar, e aqui entra ouvir de verdade com empatia, humildade, ser autêntico sem arrogância, respeito, tratar o outro como importante, abnegação ou generosidade, focar nas necessidades dos outros, perdão, não guardar ressentimento, honestidade, ser verdadeiro, dar feedback real e compromisso, manter suas escolhas, ser fiel. Uau, é uma lista exigente. É sim, é um padrão alto. Construído sobre esse amor comportamental vem o terceiro nível, serviço e sacrifício. Porque se você pratica esses comportamentos, a consequência natural é o quê? É servir. É identificar e atender às necessidades legítimas dos outros. E isso muitas vezes exige sacrifício. Sacrifício do quê? Do nosso ego, do nosso tempo, das nossas próprias vontades imediatas. Os exemplos históricos mostram isso, né? Gandhi, Martin Luther King. A influência deles nasceu desse serviço sacrificial, mas vale no dia a dia também, como uma mãe que se sacrifica pelos filhos. Entendo.
E sobre o serviço e sacrifício, o que vem? Aí vem a autoridade. Aquela influência pessoal, genuína, que faz os outros quererem seguir você de boa vontade. Ela é o resultado de você ter demonstrado vontade, praticado o amor ágape e vivido o serviço e sacrifício. E no topo da pirâmide? A liderança, que é então a habilidade de influenciar os outros para que trabalhem juntos com entusiasmo para um objetivo comum, para o bem de todos. Aqui em resume bem, vontade leva ao amor, comportamento, que leva ao serviço e sacrifício, que constrói a autoridade, que é a liderança. Um modelo bem integrado. E tem aquela metáfora do jardim que ele usa, que eu acho ótima. O líder como jardineiro. Sim, é excelente essa metáfora. O jardineiro não faz a planta crescer, né? Ele não pode forçar o crescimento, mas ele pode e deve criar um ambiente ideal para que a planta cresça sozinha. Como? Preparando o solo, regando, adubando, tirando as ervas daninhas, protegendo do sol forte. O líder servidor faz a mesma coisa com as pessoas. Ele cria um ambiente seguro, estimulante, com recursos, com confiança, onde as pessoas podem florescer, podem usar seus talentos. Outra ideia prática que eles discutem é a da conta bancária relacional. Sim, do Stephen Covey. A ideia de que em cada relacionamento a gente faz depósitos quando a gente demonstra confiança, respeito, escuta de verdade, cumpre promessas. E faz retiradas também. Exato. Quando somos grosseiros, mentimos, criticamos em público, ignoramos a pessoa. E as retiradas custam caro. Cita um estudo que diz que precisa de uns 4 depósitos para compensar uma retirada. Nossa, por isso a dica: elogiar em público é um depósito multiplicado, porque outros veem, e corrigir em particular evita uma retirada multiplicada. São práticas que constroem ou destroem a confiança, que é a moeda dessa conta. E isso responde também àquela dúvida, tá, mas e se meu chefe for um tirano? Se o ambiente for tóxico? É como ser um líder servidor nesse cenário. Mesmo no ambiente ruim, um líder pode criar uma ilha de cultura positiva dentro da sua própria equipe, da sua área de influência. O líder estabelece o padrão de comportamento esperado ali. Se o líder age com respeito, escuta, cumpre o que promete, as pessoas da equipe tendem a seguir esse padrão entre si. As pessoas se adaptam à norma do grupo local, né? Exatamente. Dá um exemplo de uma fábrica onde um supervisor super agressivo teve que mudar o jeito dele, porque a nova gestão deixou claro que o respeito era a norma e quem não se adaptasse seria convidado a sair. O líder define o tom. E isso reforça muito a ideia de escolha e responsabilidade pessoal, né? Contra aquela visão mais determinista de que somos só produto do ambiente, da genética. Totalmente. O Simeão bate muito nessa tecla. Cita Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Frankl escreveu que, mesmo naquelas condições terríveis, a última liberdade humana era escolher a própria atitude, a própria resposta. Ser santo ou porco dependia de decisões internas, não só das condições externas. A escolha é nossa. Poderoso isso. E como é que a gente transforma essas escolhas, esses comportamentos que a gente quer ter, tipo, ser mais paciente, ouvir melhor, em algo mais natural, que faça parte da gente? Pela prática consistente até virar hábito. O Simeão descreve 4 estágios para formar um novo hábito, que se aplica totalmente a essas habilidades de liderança. Quais são? Primeiro estágio, inconsciente sem habilidade. Você nem sabe que não sabe fazer aquilo, ou que aquilo é importante. Tipo, o John, antes do retiro, talvez nem percebesse o quanto ele não ouvia os outros. Ok, a ignorância. Segundo estágio, consciente e sem habilidade. Agora, você sabe que não sabe. Você percebe que precisa melhorar em algo, ouvir, por exemplo, mas quando tenta, é desajeitado, não sai natural, exige esforço. A fase do aprendizado inicial que costuma ser frustrante. Exato. Terceiro estágio, consciente e habilidoso. Com prática, você já consegue fazer direito, mas ainda precisa pensar, se concentrar naquilo. Você sabe e faz acontecer com esforço deliberado. Já é um avanço. E o quarto estágio, inconsciente e habilidoso. É quando o comportamento se torna tão natural, tão automático, que você faz bem feito sem nem precisar pensar. Virou parte de você.
como um grande atleta que joga por instinto ou como a gente amarra o sapato. Você nem sabe mais como sabe fazer, simplesmente faz. Entendi. Então, a paciência, a escuta ativa, o respeito podem não ser naturais para mim no começo. Posso estar no estágio 2 ou 3, mas com disciplina, com prática. Eles podem se tornar hábitos, podem se incorporar ao seu caráter. E aí a liderança deixa de ser só um conjunto de técnicas ou um estilo, e passa a ser reflexo de quem você é, da sua essência. Tem aquela frase final que resume isso. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e nosso caráter vira nosso destino. Uau, forte. É uma construção de dentro para fora. Exatamente. Mas aí vem a pergunta que o John faz lá no livro e que talvez quem está ouvindo pense também. Tá, mas todo esse esforço, desenvolver caráter, servir, talvez sacrificar algumas coisas, vale a pena? Qual é a recompensa disso tudo? É uma ótima pergunta, e o grupo discute isso bastante no final do retiro. As recompensas que eles identificam não são só aquelas externas, sabe? Tipo, resultados melhores para a empresa, equipes mais engajadas, que também acontecem. São mais internas, então. Principalmente. São recompensas mais profundas, mais duradouras. Primeiro, o próprio desenvolvimento pessoal. Você se torna um líder melhor, uma pessoa com mais influência positiva. Isso já é uma recompensa. Certo. Quer mais? Um senso de missão, de propósito. A liderança servidora dá uma direção, um significado maior para o trabalho e para a vida. Conecta com aquela pesquisa que eles citam, com idosos no fim da vida. Os maiores arrependimentos não eram sobre o que fizeram, mas sobre o que não fizeram. Os riscos que não correram, não ter deixado um legado. Interessante. Viver com mais propósito. Exato. E ligado a isso, a satisfação de fazer a diferença real na vida das pessoas. Ajudar os outros a crescer, a alcançar o potencial deles. Tem um ditado indígena que fala sobre isso, né? Deixar um impacto positivo. Sim. E tem a parte espiritual também. Tem. Eles falam de harmonia espiritual. Para quem tem fé, agir de acordo com esses princípios, que estão presentes em várias tradições, como a regra de ouro, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, traz uma paz interior, uma integração entre fé e trabalho. Citam até o Vince Lombardi, o técnico de futebol americano, alegria. Eles usam essa palavra alegria com um A maiúsculo e diferenciam da felicidade. Felicidade muitas vezes depende das circunstâncias externas. Estou feliz porque ganhei na loteria. A alegria não. Ela vem de dentro. Vem de dentro. É uma satisfação profunda, duradoura, que vem do ato de servir, de contribuir, de superar o próprio egocentrismo. O Simeão argumenta que o egocentrismo é a raiz da infelicidade, do pecado original. Servir aos outros quebra isso. Citam Menninger, Schweitzer, dizendo que os únicos realmente felizes são os que descobrem como servir. Entendi. É uma recompensa mais existencial, digamos. Muito mais. E para quem pensa, tá, mas eu não sinto vontade de ser paciente agora, ou de ouvir essa pessoa chata. É difícil agir sem sentir, né? É difícil. Mas aí entra um conceito chamado praxis. É uma ideia filosófica antiga. A ação pode vir antes do sentimento, e com o tempo, até gerar o sentimento correspondente. Como assim? Se você se compromete a agir de forma amorosa no sentido dos comportamentos ágape, ser paciente mesmo sem vontade, ouvir com atenção mesmo que seja chato, com a prática repetida, isso pode começar a cultivar os sentimentos positivos associados. É como exercitar um músculo que está fraco. No começo dói, é difícil, mas com o tempo ele se fortalece. Se fortalece seu músculo emocional da paciência, da escuta. Interessante. A ação puxando o sentimento. Fascinante. Então, se a gente for resumir a mensagem central que sai desses trechos de Um Monge e o Executivo. Acho que a mensagem é poderosa. A liderança que realmente inspira, que dura, que transforma, ela não vem do poder que força, que impõe. Vem da autoridade. Vem da autoridade que é conquistada. E como se conquista? Servindo, atendendo às necessidades legítimas dos outros. E esse serviço não é só uma boa intenção, é fruto daqueles comportamentos específicos do amor ágape,
Paciência, respeito, honestidade. Comportamentos que nascem de uma escolha consciente, de uma vontade de alinhar o que a gente faz com o que a gente acredita ser certo. E ao fazer isso, o líder cria aquele ambiente, O jardim. o jardim fértil, onde os outros podem crescer e florescer. E talvez o pensamento final para a reflexão, para quem nos ouviu, poderia ser este. Essa jornada para se tornar um líder servidor não é um evento único, né? Não é ligar uma chave. De jeito nenhum. É feita de inúmeras pequenas escolhas diárias. É um processo contínuo. Como Simeão sugere, passos consistentes, mesmo que pequenos, podem levar a gente para um destino totalmente diferente. Pergunta, então, qual seria um pequeno comportamento, um pequeno passo baseado nesses princípios que cada um poderia escolher começar a praticar ou reforçar a partir de hoje? Exato. E pensar no impacto que isso teria não só nos outros ao nosso redor, mas na nossa própria jornada de crescimento, na nossa própria satisfação, naquela alegria com A maiúsculo que a gente falou. Uma análise profunda e bem provocadora, sem dúvida, baseada nas ideias dessa história tão interessante. Fica mesmo o convite à reflexão sobre como aplicar isso no dia a dia. Obrigada pela conversa. E eu que agradeço. Sempre bom explorar essas ideias. Até a próxima exploração.